Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, o vídeo de hoje é informativo porque aqui nós vamos abordar uma das rivalidades da DC que é mais comentada na internet. Isso porque a primeira luta entre esses dois personagens é bem icônica. É isso mesmo, hoje eu vou contar pra vocês como foram todas as lutas canônicas entre o Lobo e o Superman. Então já comentem aí qual que vocês acham que vai ser o placar e bora pra intro. Para começar, eu queria ressaltar que talvez algumas dessas lutas aqui não vão estar em ordem cronológica, porque eu posso não ter achado o ano ou o mês exato em que essa HQ saiu, mas as que eu tiver certeza eu pretendo linkar quando eu estiver falando. Então bora falar da primeira luta que acontece durante Adventures of Superman 464. E essa é a luta entre eles mais famosa da internet. É nessa luta onde o Bibo aposta com o Lobo que o Superman venceria ele. E como a aposta é sobre bebida, o cachaceiro vai e aceita. Então o Lobo invade a Fortaleza da Solidão e lá tudo começa. Superman percebe que os dois estão bêbados e ele tenta conversar. Conversa vai, conversa vem, o Lobo desce a bicuda no Clark e aí sim a luta começa. O Superman fica tentando convencer o Lobo a parar com isso, enquanto eles estão lutando. Conforme a luta avança, isso começa a cobrar o seu preço. Como nessa época o Superman não tinha nenhuma perícia marcial, o Lobo começa a subjugar ele e rapidamente está fazendo ele de saco de pancadas. Nisso, o Clark foge e usa a sala de hologramas para tentar enganar o Lobo. Então ele começa a utilizar a inteligência para virar o jogo, já que a habilidade de luta não era a praia dele. Mas depois que o Lobo leva a luta até uma parte da fortaleza, o Clark só entra em choque e foge com medo. E ele entra no traje de guerra kryptoniano. Isso porque, naquela parte da Fortaleza da Solidão, tinha kryptonita. E conforme a luta avança, realmente acaba caindo na mão do Lobo. Então, Clark realmente estava certo em demonstrar preocupação. Mas enfim, no final o Lobo usa a Space Frag para atirar no traje e acha que matou o Superman. E por causa disso ele vai embora. E obviamente, o Lobo simplesmente apaga depois porque o cara encheu o rabo de cachaça. Então vamos ser sinceros, o Lobo bêbado levou vantagem contra o Superman nessa primeira luta e não tem nem o que discutir. Já a segunda e a terceira luta acontecem em Adventures of Superman anual, na segunda edição. Na primeira parte, o Lobo interfere no salvamento do Superman, e dessa vez o Superman não quis nem conversa. Assim que o Lobo aparece, o Clark já vai pra cima dele, e eles começam a trocar golpes. E sabe aquele papo de que em quadrinhos, geralmente quando um personagem luta com o outro, é porque eles estão achando que é outra pessoa? Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Para vocês terem uma ideia, o Lobo estava achando que o Clark era o Mon-El. Mas enfim, além do Lobo estar sóbrio dessa vez, ele não lembrava da primeira luta. Então eles resolvem essa parte na conversa. Depois disso, enquanto o Superman entra numa luta contra o verdadeiro Mon-El, que nessa época era só o Larguin, o Lobo chega e começa a enfrentar ele também. Mas conforme essa luta vira uma batalha de 3 lados, o Clark fica de saco cheio, então ele bate o Lobo e o Mon-El um no outro e nocauteia os dois. E nessa luta não tem muito o que eu dizer mesmo não, foi uma vitória esmagadora do Superman. Já a quarta luta é do Lobo contra o Superman possuído pelo Eclipse, e ela acontece em Adventures of Superman Anual 4. Se é que dá pra chamar isso aqui de luta, porque o Super Eclipse deita o Lobo no murro facilmente com socos em super velocidade, ainda na primeira página, e depois disso ele ainda feita uma formação da Liga da Justiça até que o Lobo acorda e ajuda os heróis. Só que aí o vulcão onde eles estavam lutando explode e eles voltam a lutar no 1 contra 1, só pro Lobo ser nocauteado outra vez. Aí a Liga volta e graças ao Guy Gardner eles conseguem quebrar o controle do Eclipse e fazer o Superman voltar. Sim, esse foi outro atropelo do Superman. Já a próxima luta aconteceu em Superman, o Homem de Aço, na edição 30. E ela começa com o Lobo chegando na Terra. Ele vai direto para Metrópolis porque ele ouviu falar da história que o Superman tinha morrido e voltado à vida. Então ele veio cobrar essa ideia aí, porque só quem pode fazer isso é ele. Sim, o cara veio pra cair no soco com o Superman porque ele quer ser o rei da ressurreição. Enfim, quando o Clark vê o Lobo, ele vai atrás dele e assim que o Lobo percebe, a luta começa. Eles vão lutando pela cidade com o Lobo voando na Space Frag, só que eles caem no meio de uma praça. E aí o Superman dá o primeiro soco de verdade no Lobo, e logo o Lobo percebe que esse soco foi mais forte do que todos os que ele lembra. E ele até se pergunta se o Clark andou malhando. Mas assim, só pra não deixar essa citação meio vaga, eu já falei disso algumas vezes aqui no canal, mas depois de voltar à vida, o Superman ficou mais poderoso, tanto que ele até perdeu a necessidade de respirar e fazer coisas normais. Ele simplesmente só precisa de energia solar e tá num nível muito além do que ele estava antes de morrer.
Então, resumindo, depois de ressuscitar é outro Superman em todos os aspectos. Mas voltando, enquanto o Clark tenta conversar com o Lobo, a situação vai ficando mais complicada. Até que uns alienígenas que estavam seguindo o Lobo chegam na órbita da Terra e eles dão um tiro com um raio desintegrador, o que faz o Superman decidir lidar com eles primeiro, já que ele também foi atingido nesse tiro, e ele então logo manda o Lobo para o espaço com um soco, e ele vai lidar com essa nave. E quando o Lobo sai voando, ele para no meio do caminho e é atacado por esses alienígenas. E meio que a luta acaba por aí, porque eles começam a lutar juntos. Então assim, nessa luta o Clark estava se segurando e o Lobo não tomou nenhum dano considerável. Assim, ele perdeu um dente, mas nada que tirasse ele da luta. Então essa luta daqui tem um resultado bem inconclusivo. Mas antes da gente continuar, eu tenho que perguntar algo. Tá gostando do vídeo? Se sim, deixa o seu like e considera aí se inscrever. Toda semana sai pelo menos um vídeo sobre quadrinhos, animes e vários outros assuntos da cultura geek e tal. Então, se esse vídeo for do seu agrado, os outros provavelmente também vão ser. Enfim, vê o vídeo até o final se você não quiser tomar essa decisão agora. E se no final você curtir, é só se inscrever. Seja bem-vindo, tá? Já a sexta luta aconteceu bem depois. Ela foi durante Batman e Superman edição 17, que é uma HQ dos Novos 52. Então vocês já imaginam quantos anos se passou desde essa luta, né? Umas décadas. E aqui o Clark debulha o Lobo na pancada e manda ele pro espaço rapidamente. Quase não teve conversa nessa daqui, inclusive. E a continuação dessa luta acontece em Lobo 4, que é outra breve luta que não dá em nada. Mas eu não vou me aprofundar nessas, porque essas lutas aqui foram com aquela coisa ridícula que a DC chamou de Lobo e colocou pra caçar o clássico. E assim, ainda nos Novos 52 tem uma outra luta, que é em Batman e Superman 30, onde o Clark e o Batman enganam o Lobo e fazem ele pensar que tá lidando com o Batman, mas era o Superman usando o traje. E aí vocês já sabem, né? Ele segura um soco do Lobo e manda ele pro espaço mais uma vez. Mas é a mesma coisa que eu falei, é o mesmo Lobo broxa dos Novos 52, então mesmo ele tendo solado o clássico na história de origem, eu não considero nenhuma das três lutas. Inclusive, esse Lobo broxa dos Novos 52, a cada edição estava sendo construído para ficar igual ao clássico. Então, eu acredito que se os Novos 52 dele não tivesse sido um fracasso, talvez tivesse algo até interessante. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo, é mais uma curiosidade que eu notei enquanto eu li essa bomba. Mas agora vamos falar de coisas boas, o Renascimento. Porque o Renascimento corrigiu a cagada e trouxe o nosso Lobo de volta. E depois disso ele tem uma luta com o Superman lá na HQ Superman Alienígena Americano, na edição 7. E essa é mais ou menos uma história de origem rebutada do Superman. Então nós temos um Superman meio despreparado e ingênuo, que acabou de ver a destruição de uma cidade, e topa com o Lobo. Então ele pergunta o porquê e o Lobo responde que estava a trabalho. Então eles começam a conversar, porque o Clark estava tentando resolver isso na conversa mesmo. E o Lobo, bom, ele estava sendo Lobo, o maluco começou até a zoar os mortos de Krypton. Porque o Lobo olha pro limite e pergunta se é de comer. Enfim, nesse ponto da história, o Superman já estava meio pilhado, então quando o Lobo tenta avançar para terminar o serviço, ele fica na frente. E depois que ele falar que vai enfiar Space Frag do Lobo, sim, naquele lugar lá, o Clark, no começo de carreira do Renascimento, era meio impaciente. Então, nisso a luta começa. E nesse início, o Lobo tava levando a melhor, porque além dele ser mais experiente, ele sabia brigar. Isso até ele tentar explodir os olhos do Clark, que é uma ideia estúpida que acaba custando os dedos do Lobo, porque o Superman simplesmente arranca eles com a visão de calor. E aí ele começa a bater no Lobo até o Lobo ficar incapaz de sequer se levantar do chão, enquanto o Superman também tá bem zoado. O Lobo tem um fator de cura, então em 10 minutos ele estaria completamente regenerado disso. Mas ele comete o erro de usar isso para tentar ameaçar o Superman, que só faz o clássico das lutas entre eles. Isso mesmo, o Superman pega a perna do Lobo, arrasta ele e joga ele no espaço derrotado. E é isso, o Lobo não tem muito o que fazer porque ele não sabe voar, e ele tava sem Space Frag. Então assim, essa foi a luta mais violenta visualmente entre eles, e o Superman incapacitou o Lobo, mas o Lobo iria acabar se regenerando em 10 minutos, mas sejamos sinceros, quando o Superman cansou de apanhar, ele bateu no Lobo do jeito que ele quis até incapacitar. Então a vantagem realmente foi dele, mesmo que o Lobo pudesse se regenerar em 10 minutos, e por consequência ficar pronto para um segundo round. A penúltima luta entre os dois foi outra vez com o Superman possuído pelo Eclipse, e ela acontece em Liga da Justiça vs Esquadrão Suicida na edição 6. E nessa luta o Eclipse controla o Superman e coloca ele para sair no soco com o Lobo. E eles começam a lutar, mas o Superman usa a visão de calor até ele derrubar o Lobo. E conforme ele vai descarregando a visão de calor, o Lobo simplesmente fica no chão e o Superman vai embora. Isso enquanto o Batman e a Nevasca vão e ajudam o Lobo a se levantar, e eles guiam ele.
Nisso, eles começam a lutar contra o Esquadrão Suicida e o Eclipso controla o Superman para ir atrás do Batman, mas o Bruce não é trouxa e ele consegue fazer uma rajada da visão de calor, refletir e gerar luz suficiente para tirar o Eclipso de todo mundo. E essa luta é meio que só isso mesmo, não tem um resultado, mas no confronto direto o Superman mostrou superioridade. Mas vamos falar da última luta entre eles, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é a luta que eles têm em Superman, o Homem do Amanhã, edição 10. E ela começa com o Superman no Hall da Justiça. Ele está conversando com a Mulher Maravilha e o Caçador de Marte, e eles estão aconselhando o Clark a não ir enfrentar alguém. Só que aqui o Super não quer conversa, porque toda vez que esse alguém aparece, ele faz um monte de coisa horrível e faz a Liga parecer um bando de idiota. Mas dessa vez, o Clark diz que vai resolver, e ele sai sem ouvir o que os dois têm a dizer. E assim que ele chega no lugar onde esse alguém está, nós descobrimos que é o Lobo, que está ameaçando um alienígena bem pequeno. E ele já vai falando pro Superman sair dali, porque aquele cara merece tudo o que iria acontecer dali em diante. Mas o Clark se nega e pede pro Lobo desistir disso, já esperando que ele dissesse não. Então os dois se encaram, com o Lobo apontando as armas pro Clark e o Superman mirando a visão de calor. E aí a luta começa com o Super queimando a mão do Lobo e forçando ele vir pro corpo a corpo. Mas depois do Lobo acertar um soco no estômago do Clark, o Superman só devolve o soco, acertando um golpe na cara que nocauteou o Lobo na hora. E no quadro seguinte, o Lobo tá rendido amarrado na Space Frag. E o mais estranho é que dessa vez o Lobo tava realmente fazendo a coisa certa. E enquanto ele tá sendo amarrado, ele tenta conversar com o Super para explicar que aquele alien ali é um monstro, mas só depois de ser atacado o Clark solta ele e eles lidam com isso juntos. Enfim, essas foram todas as lutas canônicas entre o Superman e o Lobo, mas para fechar, eu vou citar como bônus a luta que aconteceu em DC First, Superman e Lobo, que é outra luta inconclusiva, mas que o Superman levou vantagem. Mas eu resolvi não citar ela aqui porque tem algumas coisas meio questionáveis dentro da cronologia do pós-crise. Então é meio difícil de você dizer que essa luta é canônica, mas teoricamente ela seria. No total, o placar das lutas é de 4 vitórias para o Superman, ignorando as lutas do 952, porque é igual eu falei, aquele Lobo era totalmente diferente, e é melhor a gente fazer igual a própria DC e fingir que ele nunca existiu. 1 vitória para o Lobo e 2 ou 3 empates, isso se você considerar a luta de DC First. Mas mesmo com o placar sendo desproporcional desse jeito, o Superman e o Lobo têm uma rivalidade até que interessante, que rende lutas até em outros universos, como a minissérie Superman vs Lobo, que é uma terra alternativa que foca exatamente nisso. Ah, e como curiosidade, no meio de tantas cenas de luta e tal, as cenas que eu acho mais legais desses encontros entre os dois são tipo essa daqui, com o Lobo zoando o Superman e reconhecendo ele ao mesmo tempo, ou essa daqui, que aconteceu em Legião 94, lá na edição 63, onde eles trabalham juntos e o Superman salva o Lobo já tendo em mente que ele vai se arrepender disso no futuro. Isso enquanto o Lobo está preocupado em alguém descobrir que ele foi salvo pelo Superman. A dinâmica deles é realmente muito boa, justamente porque eles são muito opostos. Mas enfim, eu acho que eu já estou divagando demais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para todos que deixaram o like ou se inscreveram, valeu e sejam bem-vindos. Por hoje eu estou vazando, se eu tiver deixado algo de fora, alguma luta aí, é só vocês comentarem que nós trocamos uma ideia, beleza? Então, é isso. Até a próxima. Tchau.